O assunto é Cristo revelado em Romanos. Agora, cerca de 1213 anos atrás, desde que foi realizada uma série de estudos na carta de Paulo aos Romanos e tendo sido completa a segunda carta de Paulo a Timóteo, é uma oportunidade maravilhosa de recorrer a este grande e maravilhoso livro. É o livro da doutrina, sem dúvidas, na palavra de Deus. E existe um perigo, porque é possível estudar este livro nos nossos cultos em detalhes, de uma maneira que vai se tornar um tanto seco. É porque é tão cheio, é tão profundo. Há uma grande tentação de dar muita atenção a cada versículo. Muita atenção, eu digo, você não pode dar muita atenção a um único versículo em Romanos, mas muitos desses versículos devem ser considerados separadamente e sozinhos, lidando com os assuntos específicos, a questão da solidão, então. Então vamos tentar manter os temas gerais à medida que nós avançamos nos estudos neste grande livro. Então, vamos deixar alguns versos profundos para o estudo de assuntos específicos que vamos tratar. Vou tentar manter os temas e mostrar como a epístola exalta Cristo em cada capítulo, quase que em cada lugar. Agora, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 56 depois de Cristo, de Corinto para a igreja de Roma. O apóstolo Paulo, sabe, ele foi nascido em Tarso, aproximadamente no mesmo tempo em que Cristo. Foi educado durante a maior parte da jovem vida dele em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, o estudioso daquela época, um ex-fariseu. Um fariseu dos fariseus. Esse era o partido dele, era a sua doutrina. Bem, este livro é um livro, como eu disse, de doutrina. É um livro a respeito da justificação diante da salvação de Deus. É um livro sobre a santificação, é um livro a respeito de ganhar almas, sobre como fazer Cristo conhecido. É um livro sobre o amor de Cristo e muitas outras coisas além disso. No primeiro versículo, Paulo se anuncia ser um servo de Jesus Cristo. O grego diz que ele é um escravo. Os nossos tradutores da King James escolheram a palavra servo. E, na verdade, é sensato da parte deles ter feito isso. Porque, embora o grego literalmente seja escravo, não fica muito bem para um escravo. A palavra escravo, ela é um tanto ampla. Muitas vezes ela é notada, especialmente pelos antigos escritores, que Abraão e os patriarcas, e Moisés e Josué, outros grandes homens de Deus do Antigo Testamento que foram designados como escravos. Então, é um termo de honra quando você chega ao apóstolo Paulo para descrever alguém que foi inteiramente chamado para o serviço do Senhor, a quem foi dado o poder e a bênção da inspiração para escrever as epístolas inspiradas para contribuir com a própria palavra de Deus, para que tal pessoa fosse chamada de escravo. E tem um elemento de honra sobre isso. Portanto, os nossos tradutores da King James, sabendo que a palavra é rica, escolheram servo, um servo, o servo do Senhor. Isso provavelmente é sábio, mas o escravo nos lembra algumas coisas a respeito do apóstolo. Porque, embora ele não fosse um escravo, no sentido de que ele servia a Deus pela força, ou involuntariamente, ou não, ele era um escravo, na medida em que estava tão endividado e que cria que era possuído pelo Senhor, comprado por ele. Então, ele estava a serviço dele.
E ele olhou para Deus para todas as direções. E ele dependia dele para a sua força e para o seu sustento espiritual. E ele não obedeceu a nenhum outro. Então, em todos os sentidos, ele é chamado precisamente de escravo. E ele é um exemplo para nós. Nós somos comprados, escravos, de forma voluntária, de Cristo. Não damos atenção a nenhum outro e servimos Ele em primeiro lugar, acima de tudo. Ele é a nossa prioridade principal. Paulo, um servo, um escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Agora, a palavra apóstolo tem um sentido geral e um sentido muito específico no Novo Testamento. Apóstolo é aquele que é enviado. Há outros que às vezes são chamados de apóstolo no Novo Testamento, que não faziam parte dos 12 apóstolos, e nem Paulo. Eles são simplesmente, se vocês preferirem, ministros ou evangelistas. Então, ocasionalmente, no Novo Testamento, o termo apóstolo significa aquele que é enviado, que é usado ali, além daquele grupo especial de portadores de cargos especiais, mas principalmente se refere a um ofício especial, como aqui está significando o ofício de um apóstolo. E o ofício de apóstolo era principalmente ele designado os 12 que carregavam a lei, os 11, exceto Judas, que partiram. E eles acompanharam Cristo e ouviram os seus ensinamentos. Mas igualmente importante, mas mais importante, eles foram testemunhas da ressurreição. E não apenas eles receberam todos os seus ensinamentos e viram a ressurreição, mas eles foram diretamente comissionados por ele para serem apóstolos. É claro que não havia pessoas naquele tempo que tivessem estado com o Senhor e testemunhado a sua ressurreição e que tinha sido pessoalmente chamado por ele. Paulo foi aquele que foi nascido fora do tempo, o único que foi chamado para ser apóstolo, que não estava entre os apóstolos originais. Ele viu o Senhor ressurreto, como você sabe. Ele apareceu para ele. Ele foi diretamente comissionado. Ele não recebeu o ensino do Senhor por revelação indireta, mas foi diretamente. Ele recebeu todas as informações que Deus desejava que ele tivesse. E vocês se lembram de como ele foi chamado? Na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E até mesmo no tempo da sua conversão, quando Deus o chamou de um perseguidor, foi revelado a ele que ele seria um apóstolo e um mensageiro. Mas foi dito a Ananias, por Deus mesmo, aquele que foi enviado para curá-lo da sua cegueira temporária. Depois que Cristo apareceu a ele com uma luz resplandecente, foi dito a Ananias que ele estava indo para enxergar todo o sofrimento que iria receber e a perseguição como meu mensageiro. E isso foi divulgado também diretamente a Paulo. E vocês sabem que nós lemos tudo isso em Atos 9, e em Atos 22, e em Atos 26. Então, Paulo, no momento da sua conversão, foi permitido conhecer a Deus como seria um sofredor, um apóstolo. Que mudança, hein? Aquele que distribuiu o sofrimento para os cristãos, se tornando o maior sofredor de todos eles por amor de Cristo. E Deus se revelou a ele. Ele se tornou um pregador. Como vocês sabem, ele passou 4 anos na Arábia. Ele nos diz lá que Cristo apareceu para ele. E ele conheceu um homem em Cristo. Ele nos diz em 2 Coríntios, capítulo 12, e um alcançou o céu. E Deus se revelou, ou revelou a ele coisas incríveis, mesmo além das coisas que ele revelou em suas epístolas inspiradas. Esse é o apóstolo Paulo. Ele provou pelo próprio Senhor, foi levado por Barnabé de Tarso para Antioquia, para a igreja, onde os convertidos gentios foram primeiramente chamados de cristãos, e então depois enviado de Antioquia, por ordem direta de Deus,
a sua primeira viagem missionária com Barnabé. 3 viagens missionárias ocuparam a maior parte da sua vida, na qual ele sofreu todo tipo de perseguição. Então, havia as 2 prisões particulares em Roma também, a primeira da qual ele foi libertado. E ele continuou a sua obra missionária, mesmo indo. Então, alguns iam crendo nas Escrituras, aí ele foi para a Espanha e finalmente preso. E enquanto nós estivemos estudando recentemente lá em 2 Timóteo, houve a sua prisão final e depois ele foi para a sua execução. Queridos amigos, o apóstolo Paulo autenticou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele nunca se nomeou, o que era impossível para ele não poderia ter feito isso, separado para o Evangelho de Deus. O que a palavra diz separado para o Evangelho de Deus. Ele nunca cumpriu tanto quanto nós sabemos pelo registro, que ele nunca teve tempo para cantar ou para prazeres incidentais. Ele não tinha uma casa ou várias casas. Ele não tinha hobbies à parte, um momento de lazer, a parte do Evangelho de Deus. Ele estava separado do mundo. E ele viveu inteiramente para Deus. Não havia nenhuma autopromoção no apóstolo Paulo, quão diferente de alguns dos chamados ministros de Deus que nós vemos hoje em dia, com publicidade, autopromoção e várias casas, riqueza, salários astronômicos e todo esse tipo de coisa. E o apóstolo Paulo é um exemplo e uma reprovação para todos os que se separaram do Evangelho de Deus. As boas novas de Deus. Vocês poderiam fazer uma pausa, mesmo com esse maravilhoso termo. Porque naquela época, e ainda hoje em dia, as pessoas recebem as boas novas de todos os tipos de formas. Boas notícias, um bom anúncio de um político, talvez, ou um prefeito, ou algo do gênero, mas este é o único evangelho. Essas são as boas novas do Deus Todo-Poderoso. E quais são as notícias? As notícias de salvação, notícias de perdão dos pecados, notícias da vida eterna, principalmente notícias de Cristo, que traria todas essas coisas e as tornariam possíveis. O que um termo que diz que quão fácil nós devemos ter vergonha de nós mesmos e como é fácil lermos esses termos e dificilmente considerarmos o seu escopo separado para o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, únicas, mudança de vida e notícias eternas. Agora, este Evangelho de Deus está repleto com autenticação. Nunca houve uma informação ou uma boa notícia no mundo que está tão carregado de identificação. Versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Promessas ao longo de tantos séculos, por tantos portas-vozes prometidos, desde o Jardim do Éden. Aquele que viria e feria a cabeça da serpente, o Salvador que viria, prometido a Abraão várias vezes, a respeito do grande descendente por meio do qual todas as nações do mundo seriam abençoadas. E a natureza das promessas é tão clara que este grande descendente seria divino, prometido para Moisés, os profetas semelhantes a ele, mas ele é muito maior do que eles, a quem todos ouviriam um dia a vinda de Cristo. Moisés, um tipo profético, uma ilustração na sua própria vida de Cristo, que viria praticamente ponto por ponto. E então, é claro, os grandes profetas e escritores que nós acabamos de passar na temporada de Natal,
que quem não conhecia as profecias, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. São tantas promessas em Isaías e as promessas da sua obra, o que ele faria, a profecia do Calvário. Ele é desprezado e rejeitado dos homens, um homem de dores e familiarizado com a dor. Aqui, pois, foram os nossos rostos dele, aquela predição notável, os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário. E então, as profecias de Jeremias, incluindo a grande profecia da era cristã, e o que seria trazido para aqueles que seriam filhos de Deus, que seriam salvos pela graça. Viria o dia, diz o Senhor, que eu farei uma nova aliança convosco, com a casa de Israel. Não como a aliança anterior, uma aliança escrita nos corações, uma aliança com pessoas convertidas, com novas vidas, novos corações e o perdão de Deus. Todas as muitas profecias de Cristo e a sua obra, que ele havia prometido anteriormente pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Por seus profetas? Pastoreando, o que você está falando? Se referindo a Adão e Abraão e os patriarcas. Certamente eles não são profetas. Quando Paulo menciona os profetas, ele se refere a toda a Escritura, porque Moisés, que escreveu tudo sobre o Jardim do Éden, Adão e Eva, e Abraão, e Isaac, e Jacó, e todas essas vezes, ele foi um profeta. Então, o termo, os profetas, no nosso uso do termo, se refere aos profetas escritores do Antigo Testamento. Mas, em termos de compreensão dos escritores da Bíblia, os profetas referem-se diretamente ao Pentateuco, os livros de Moisés, os quais ele havia prometido anteriormente por seus profetas nas Sagradas Escrituras, a respeito do seu Filho. Versículo 3. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor. Estou abrindo aqui a epístola de uma maneira simples, uma maneira expositiva. Olhe para isso. Em primeiro lugar, o Evangelho diz respeito ao seu Filho, o Filho de Deus. Agora, o Filho de Deus deve ser divino, porque ele é Deus. E deve ter meu Filho de Deus. Então, obviamente, ele é eterno, como o Pai. Um filho nascido na terra passa a existir quando ele nasce. Mas um filho de Deus é um ser eterno, porque Deus é eterno. Você não pode deixar de ser Deus a qualquer momento. Se Deus é Deus, ele é sempre Deus, ele é eterno. Então, entenda que o seu filho, ele nunca nasceu literalmente no tempo, embora tenha nascido quando ele entrou no mundo. Ele sempre é o seu filho, ele é uma designação das pessoas da divindade. Um Deus, um ser divino de essência espiritual. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas em um Deus. Está além da nossa compreensão, porque todo o nosso Deus é igualmente eterno. Todos são igualmente poderosos, oniscientes, e simplesmente todos são iguais. E por isso, nunca houve um tempo em que não havia o Filho eterno de Deus. É tão óbvio. Deveria ser claro em cada mente. Você diz, por que ele é chamado de filho? Bem, isso está além do nosso alcance, exceto que aqui está uma explicação débil, assim como passamos no nosso caminho no passado. Muitas vezes, um rei, muitas vezes tinha o seu filho reinando com ele. O seu filho adulto, eles iriam reinar juntos. E o filho, de muitas maneiras, assumia o papel executivo, enquanto o pai, é claro, não era diminuído de jeito nenhum. E isso pode servir como uma imagem de ilustração útil. O rei, o filho também reina
como um rei executivo. No que diz respeito a nós, os súditos, se vivêssemos em tal reino, eles seriam todos iguais. São igualmente gloriosos e soberanos na terra. Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca pense no Filho de Deus como um subordinado, exceto quando ele estava na terra. Porque quando ele veio a este mundo, na sua humilhação, para ser o nosso representante, ele teve que obedecer à lei por nós. Ele teve que viver uma vida justa e perfeita como homem. E isso significava se subordinar voluntariamente ele mesmo ao Pai. Então, sim, nos evangelhos, Cristo frequentemente fala como se Deus o Pai fosse o seu superior. Mas isso é porque ele está voluntariamente vivendo uma vida de perfeita obediência, a fim de que sua justiça perfeita possa ser merecida para o céu, para todo o seu povo. Mas, como Filho de Deus, ele é, na verdade, eternamente igual com o Pai, como Deus, em todos os sentidos, com respeito a seu Filho. Ele é Deus, e ainda assim ele se tornou homem. Jesus Cristo, seu nome pessoal, nosso Senhor, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Como flores, sua natureza humana está... Ele nasceu, e ele foi verdadeiramente homem. Ele nasceu da semente de Davi, porque as profecias diziam que o Messias, quando viesse, viria da linhagem de Davi. Maria, sua mãe, foi descendente do rei Davi. Então, José era o seu pai legal, embora José, claro, não fosse seu verdadeiro pai, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, para que ele não fosse contaminado com a natureza humana caída do seu pai. Ele era o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, mas o seu pai legal e certamente a sua mãe, ambos eram da linhagem de Davi. Então as escrituras foram cumpridas e a profecia foi mantida. Mas ele era Deus. E ainda assim ele era homem. E ele usava as duas naturezas misturadas de uma maneira misteriosa. E em seguida, assim que o apóstolo nos diz isso e nos lembra disso, nós temos o versículo 4. E vocês precisam entender este versículo maravilhoso. Ouça isso. Ele não apenas nasceu na carne, com uma natureza humana unida à sua natureza divina, mas no versículo 4, designado Filho de Deus com poder. Agora, no grego, a palavra traduzida, designado, é a mesma palavra que nós usamos, a palavra horizonte, é derivada da mesma linhagem, e ajuda vocês a entenderem o significado de designado. Ele estava, bem, a palavra grega horizonte também significa ou se refere a uma fronteira, algo que é marcado, delineado. A extensão ou limite é mostrado, a fronteira entre dois países e assim por diante. Esta palavra, então, designado, significa marcado como Filho de Deus. Delineou, se vocês quiserem, distinguido, como assim, abertamente identificado, como o Filho de Deus com poder. O que o apóstolo quer dizer? Ele foi feito da semente de Davi, de acordo com a sua natureza humana, e o versículo 4 designado para ser o Filho de Deus com poder. Também significa duas coisas. Antes de tudo, porque é a ressurreição que será mencionada. Antes de tudo, a ressurreição claramente o marcou como o Filho de Deus com poder para ressuscitar dentre os mortos. Você tinha que ter o poder de Deus, e poder sobre a morte, e poder sobre a vida, para que a ressurreição que Paulo está dizendo
que o marcou faria como o Filho de Deus, um possuidor de grande poder. Mas é mais do que isso. Por causa do contraste entre, no que diz respeito à natureza humana, nascido como um descendente de Davi, e pela ressurreição, marcado, designado para ser o Filho de Deus com poder. Há algo novo aqui, queridos amigos. Entendam isso. É tremendo. Porque Cristo sofreu e morreu por nossos pecados e conseguiu fazer isso. E totalmente tirou o castigo de todos os filhos de Deus. Porque Ele viveu uma vida perfeita de justiça que assegurou o céu para todos os filhos de Deus. Por causa dessa realização, pode ser demonstrado na ressurreição que agora Ele teria o poder e um reino sobre todos os filhos redimidos de Deus. Há um elemento novo aqui. Vocês poderiam dizer, a ressurreição simplesmente mostrou que já era verdade. Ele era mais do que um homem. Ele era o Filho de Deus, possuído de poder. Ele sempre foi o Filho de Deus. Ele tinha poder infinito. Ele poderia quebrar as abas da morte. A ressurreição nos mostrou que isso era verdade. Que ele venceu o Calvário. E isso provava que ele era o Filho infalível de Deus com poder. Então, significa mais do que isso. Mostra que agora ele conquistou a realeza de toda a criação e do seu povo redimido, povo de Deus. Agora, em um sentido, nada mudou. Ele era Deus antes. Ele é Deus após a ressurreição. Nesse sentido, nada mudou. Mas algo mudou. Bilhões de homens e mulheres pecadores foram salvos com sucesso de seus pecados. Foram levados, comprados como uma oferta de justiça perfeita através da vida de Cristo, da sua morte, que foi suficiente para conquistar o céu para eles. O maravilhoso feito foi conquistado, realizado, a obra foi concluída. Agora pode ser declarado que Ele é o Filho de Deus e o Rei da Glória, e o Rei dos redimidos para toda a eternidade. E nesse sentido está incluído. Então ouça enquanto eu leio esses versículos. Vocês podem ouvir o contraste. Eu vou ler os versículos 13 e 4. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, uma grande declaração foi feita, se vocês quiserem, algo novo. Ele não só tem os direitos de criador para ser rei, mas agora ele tem adicionado a isso o direito conquistado por sofrer e morrer, por viver uma perfeita vida para o seu povo. E isso é o que é ótimo. Então os nossos tradutores, eles tiveram, de uma maneira engenhosa, notável e corretamente, eles traduziram a palavra grega aqui como designado ou declarado, é como uma grande declaração da ressurreição. E inserido no versículo 4, eu não vou muito longe nessa manhã, mas inserido no versículo 4, segundo o Espírito de santidade. Agora, muitos comentaristas, anos e anos atrás, eles diriam que o significado disso aqui é entendido assim, que o Espírito de Santidade significa simplesmente que Cristo, pela sua disposição de santidade perfeita, mereceu ser declarado Filho de Deus com poder. Mas outros dizem, e isso é difícil de saber quem está certo, que aqui o Espírito de Santidade deve ter um E maiúsculo.
espírito de santidade, que o Espírito Santo também endossa e está envolvido na ressurreição de Cristo. E provavelmente tem um sentido verdadeiro e correto. Mas eu não vou ficar parado discutindo isso aqui nesse momento, porque eu quero prosseguir para o versículo 5 bem rápido. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. A primeira menção de graça na epístola. Essa será uma epístola da palavra graça. A graça, essa palavra vai ser mencionada de novo e de novo. Ela vai ser explanada, vai ser contemplada. Aqui vem, antes de tudo, no versículo 5, no caso de vocês pensarem como o apóstolo Paulo ia, havia algo especial sobre mim? Ou será que eu merecia o grande favor de Deus? Será que tudo que eu mereci era ser um apóstolo? Será que eu conquistei esse ofício especial? Oh, não. Falando por mim e por todos os apóstolos, ele parece dizer no versículo 5, é de quem viemos a receber graça. Ele menciona que, por ser somente pela graça, ele dirá, nós somos salvos, e é somente pela graça imerecida, pelo favor de Deus, que eu fui feito um apóstolo e foi-me dado este privilégio. Ele não pode deixá-lo de fora. Ele lembra os seus leitores disso. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, favor de Deus na salvação e no apostolado. Este ofício especial. Que privilégio. Vocês podem ouvi-lo pensando assim, de um perseguidor, um homem tão miserável, recebendo tal privilégio e tal ofício. E por que os apóstolos receberam esse ofício? O que, em última análise, era o propósito aqui? Está na metade do versículo 5. De quem viemos a receber a graça e apostolado. Olha isso aqui, isso é o objetivo. Por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Esta é a tarefa do apóstolo, dos apóstolos. Este é o objetivo de levar milhões de pessoas para a obediência pela fé, para o arrependimento, pela fé, confiando em Cristo, conhecendo Ele, honrando Ele, entre todas as nações, entre os gentios. Essa é a nossa maior tarefa. Não somos apóstolos, mas a nossa maior tarefa é a obediência pela fé, ou obediência à fé, onde não somos chamados por Deus e salvos e recebemos a vida eterna para entrar neste edifício aqui e simplesmente nutrir nossas próprias almas e desenvolver em conhecimento e até mesmo em piedade. Todas essas coisas estão certas, mas o grande objetivo é levar as pessoas em todos os lugares à obediência à fé, ao arrependimento e à fé em Cristo, para que o seu nome seja conhecido e simplesmente possa soar em todas as nações. Queridos amigos, como cristãos, podemos parecer, quando olhamos ao redor e vemos crianças e adolescentes crescendo, e adultos também, que não tinham o conhecimento de Cristo. Eles conhecem o nome dele, eles conhecem algumas coisas básicas sobre ele, mas eles não conhecem a respeito do seu poder, e a respeito da sua obra, e a respeito do que ele fez, e o quanto eles precisam dele, e a respeito do seu amor, e a respeito do fato de que ele um dia será o juiz deles, o tipo de Salvador. Eles não conhecem a sua grandeza, a sua majestade e soberania, se tornam pais. Veja, crianças e adolescentes estão crescendo, pensando que este mundo é tudo, que este é o melhor lugar e vida, e eles não sabem sobre ele, aquele que fez deles, aquele que traz perdão e perdão sobre a vida, e luz, amor. Então,
nós ouvimos esta missão e este grande alvo. E a nossa tarefa é obediência por fé entre todas as nações, pelo seu nome que estava aqui para declarar, seu nome, para torná-lo conhecido. Apenas a sua maravilha, a sua grandeza e a sua obra e o seu amor entre todas as nações, gentios. Você se pergunta, por que todos os verdadeiros cristãos na igreja estão preocupados não apenas com suas comunidades, mas também com as missões estrangeiras? Porque achamos que alguém me disse isso uma vez, é o chamado específico da nossa igreja. Tentar alcançar pessoas no exterior, bem como em Londres, na Inglaterra. Porque tenho certeza que há suporte, porque nós fazemos tanta questão, porque há tanto interesse, porque cada igreja deve, entre todas as nações, as nossas próprias e todas as outras nações, uma das grandes características da mente cristã, a perspectiva cristã, está entre todas as nações. Aqui, é por isso que os apóstolos são chamados para a grande missão de obediência ao arrependimento pela fé e confiança em Cristo, conhecendo a respeito dele, fazendo ele conhecido entre todas as nações, o nome dele. Porque alguém pode dizer, por que não somos cantores exclusivos de salmos? Algumas igrejas cantam apenas os salmos. Bem, bom para eles. Se eles crerem na palavra e se eles amam o Senhor, honrando, amando, mas achamos que vocês deveriam ainda, por seu nome, como uma igreja cristã, quando erguemos nossas vozes cantando, devemos nomear seu nome. Seu nome é tudo. Louvai a Ele, adorai a Ele, cantem sobre o que Ele fez, digam sobre a nossa dívida para com Ele. Essa é a igreja cristã, cantando o nome de Cristo, pronunciando todas as maneiras de adoração, fazendo Ele conhecido. Isto é, eles devem cantar hinos, cujo nome, o seu nome, será cantado por quem nós recebemos graça e apostolado, pela obediência por fé entre todos os gentios, de cujo números sois, versículo 6, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele quer ir para Roma. Ele ainda não encontrou essa igreja ainda. Então ele pensa, a igreja de Roma, principalmente entre os gentios em Roma, a capital do Império Romano. Ele pensa que foi iniciada por pessoas, por judeus que foram para Jerusalém a partir de Roma para o dia de Pentecostes. E eles ouviram a pregação de Pedro. Porque ele pensou que a igreja de Roma foi iniciada por peregrinos que foram para Jerusalém no Pentecostes. Bem, porque em Atos 2 somos informados de que os romanos estavam lá, judeus romanos, embora fossem principalmente gentios na igreja de Roma, mas judeus romanos em peregrinação a Jerusalém. E alguns deles estariam entre as multidões que se converteram no grande sermão do dia de Pentecostes. Cerca de 3.000, talvez 5.000 que se converteram um pouco mais tarde. E eles voltaram para Roma. Então a igreja começou. Há essa especulação. Mas isso é muito provável. E Paulo, que era o apóstolo dos gentios, nunca tinha estado nessa igreja, na grande capital, para ministrar. Ele ansiava, ele queria ir lá. Ele disse que ansiava fazer uma viagem, ele faria essa viagem, mas debaixo de compulsão, como um prisioneiro. Deus o levaria para Roma. E todos os tipos de sofrimento aguardavam ele lá. Mas foi assim que o apóstolo Paulo pregaria na igreja de Roma. E quando ele pensou em Roma, ele não disse, eu quero ir para Roma. Eu adoraria ver tudo lá assim. Eu adoraria ver os grandes edifícios. Ele não disse que eu adoraria ver o Coliseu.
Não foi construído antes, ainda ia vir ser construído. Mas nenhuma daquelas estruturas surpreenderia ele. Ele não se pronunciou sobre esses interesses na própria Roma. Quando ele fala sobre os direitos aos romanos ali, ele está falando, vocês chamados por Jesus Cristo, vocês são chamados outra vez. Cada cristão deve saber a diferença entre o chamado geral do Evangelho e o chamado eficaz do Evangelho. E nós nunca devemos nos esquecer disso. Chegaremos a isso. Entre os quais, versículo 6, também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A mente do povo de Deus são aqueles que ele quer ver. Ele não vai ter vergonha de pregar na cidade, aconteça o que acontecer. Mas o versículo 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos. O meu tempo esgotou. Amados de Deus, chamados para serem santos. Amados de Deus. Deleitados em Deus. Vocês conhecem a Cristo. Vocês estão se deleitando em Deus. Praticamente tememos proferir tais palavras. Parece arrogante. Mas se vocês vieram a Cristo, vocês são alguém em cujo coração Deus trabalhou. Foram chamados por Ele. Tomou a iniciativa de salvação. Você não buscou Ele primeiro. Ele chamou você, porque Ele se deleitou em você antes da fundação do mundo. Esses pensamentos tremendos. Você teve um interesse especial dele. Cristo veio, sofreu no Calvário e comprou você. Deus te defendeu. Deus te iluminou por intermédio da sua palavra. Deus até mesmo te disciplinou às vezes. Deus te deu grandes privilégios para servi-lo e adorá-lo. Deus vai ouvir você sempre que você chamá-lo. Nós vamos olhar para isso. Amado de Deus. Que epístola. Isso vai terminar sendo também todos os que estão em Roma. Amados de Deus. Chamados a serem santos. Que Deus fale conosco agora e nas próximas semanas, se for da sua vontade, através deste grande livro, revelando Cristo.